Olá, muito boa tarde. Hoje é Sem Censura, segunda-feira. Boa tarde, Bruno Barros. Começamos a semana. Boa tarde, Vera Barroso. Boa tarde, gente. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de prevenção aos acidentes no trânsito. Vamos falar também do Maio Amarelo. Vamos falar de cinema e vai ter música. Nossos convidados são os Golden Boys. Mário, Renato e Ronaldo Correia, que estão em atividade desde antes da Jovem Guarda. Eles fizeram 60 anos de carreira, vão fazer um show no Imperator, como eles estão sempre fazendo show no Imperator, vai ser na quarta-feira aqui no Rio. Que maravilha, Vera. Olha só, Rafael Souza, ele é especialista em trânsito e membro do Observatório Nacional de Segurança Viária. Ele vai falar com a gente sobre o Maio Amarelo, que é um movimento internacional criado pela ONU para chamar atenção para os acidentes no trânsito. E estamos também com o jornalista Marcos Vera, que é colunista aqui do Sem Censura, e ele vem nos falar sobre cinema ibero-americano e o Festival Platino. Bom, se você que está em casa se interessou pelas nossas pautas e quer participar do programa, vai até a sua rede social, no Facebook ou então no Twitter e manda uma mensagem para a gente. O importante é usar a hashtag Sem Censura. Isso aí. Vamos então pedir para os Golden Boys, muito prazer em tê-los aqui, é uma honra. Bruno, que está acompanhando com a guitarra e que é filho do Mário. A gente vai ouvir o quê? Alguém na Multidão. Que beleza! Opa! Se você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu, pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Há um alguém na multidão que vai lhe adorar com devoção. Que vai lhe entregar com amor o seu coração. Se você perdeu e a vida tem sido faz padecer, não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vai lhe adorar com devoção. Há um alguém na solidão que vai lhe entregar com amor o seu coração. Que vai lhe entregar com amor o seu coração. Que vai lhe entregar com amor o seu coração. Maravilhoso. Pode pegar o microfone e vir para cá. Olha, muito bom. Olha, eu tenho certeza que tem muito jovem que adora ouvir vocês, não tem? Nos nossos shows. Vai lá, que o Mário, público, senta você o aqui. público daquela época que Tem o vem público. nos acompanhando até hoje, Ah. mas tem o público jovem também. E normalmente eu papo, não, minha avó tocava muito em casa, minha mãe tocava muito em casa, então eles estão assim um pouco familiarizados com o repertório também. Afinal de contas, né, são 60 anos que nós estamos comemorando. 60 anos não é de idade, não, de carreira. De carreira, né? Exatamente. Então vamos lá. A dona Nazaré, que é a mãe de vocês, ouvia vocês cantando. Conta aí como é que foi a história da vida de vocês. Em que lugar do Rio de Janeiro? Primeiro que é Rio de Janeiro, né? Na verdade, alguns de nós, pelo menos os primeiros, quando nascemos, morávamos em Botafogo. Ah, Aí depois fomos morar na Gávea, tá. né? Na Estrada da Gávea, em frente à concentração do Flamengo. Opa! E a gente ficou até o tempo de ir para a Escola Industrial Ferreira Viana, onde nós estudamos. Ela ainda existe, essa escola? Ainda existe, sim. Ali em São Cristóvão, General Canabarro. Tá. E aí, foi ali, inclusive, que surgiu a ideia, porque nós tocávamos na banda, né? Trombone. Renato, você chegou a tocar na banda? Não. Acho que só aquela banda de olaria. Ah, né? banda Só de depois. olaria.
Tá, Pois não é. a banda do colégio. Na banda do colégio, Tá. e também éramos do Orfeão, né? E tocávamos na banda, então tínhamos aula de música, ficávamos o dia inteiro, que era profissionalizante, né? Isso, que era escola curso técnica. Escola, perto da escola técnica, né? Naquela ocasião, profissionalizante. Eu, por exemplo, fazia eletrotécnica e eletroquímica. O que significa que você está muito bem hoje em dia, com tudo isso que você Eu aprendeu. de vez em quando ando por aí levando meus choques. Eu só queria saber uma coisa. Vocês têm 60 anos de carreira, mas alguns de vocês... Vocês eram quantos filhos que seguiram a carreira da música? 7. E os 7 foram para a música, não é isso? Todos 7 o na Golden música. Boys, O Tri Três Esperança. Esperança e depois a E a Evinha, que Evinha foi foi. fazer carreira solo. Né? O Mário, por exemplo, ele era do Três Esperança. Eu me lembro dele. Olha só, eu queria saber o seguinte. Vocês conseguiram, os 7, viver de música? Ou vocês tiveram todos que ter uma profissão e viver meio amador de música? Com 60 anos de carreira, há muito tempo. A gente percorreu uma carreira profissional. Agora, por exemplo, vamos começar pelo Mário, que é o mais novinho. Tá. Mário é Novinho. o menos velho. É o Mário caçula. é professor de inglês e é médico veterinário, por exemplo, né? Legal, mãe. Tem pau. E eu fiz psicologia, eu fiz direito, eu sou advogado, tenho OAB e tudo. Tá. E, Você é advoga uma ainda? parte do curso saí no último ano, administração de empresa. Mas independente de cantar simplesmente, ou além de cantar, também nós somos compositores, temos algumas músicas de sucesso. Quais são tenho as músicas de poucas, sucesso? Renato tem E muitas. eu a vida inteira música. Como cantor, né, dos Golden Boys, como compositor também, tem algumas músicas conhecidas. E eu fui diretor artístico e produtor também da gravadora Odeon e produzi muitos discos. Simone, Roberto Ribeiro, Clara Nunes. Quais são essas músicas conhecidas tuas, hein, Renato? Olha, uma delas é... Se você vê estrelas demais, lembre que um sonho não volta atrás. Que lindo, Roupa nova, que lindo. nova. Roupa nova. A minha primeira produção foi com a minha irmã, Evinha. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom. Pode cantar, gente, é um favor. Canta um pouquinho, é tão bonito isso. Vai, Ó, o Bruno acompanha ali. vai lá, Bruno. Eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo meu casaco marrom, tomar a mão da alegria e sair. Bye bye, Cecílios Alon. Copacabana está dizendo que sim, botou a presa à minha disposição. A bomba H quer explodir no jardim, matar a flor em botão. É vida. Lindo, lindo. Parabéns, parabéns, Renato. Muito bonita. E aí, você foi mais feliz do que eles? Olha, não sei. Eu tenho Pergunta certeza ruim, né, essa? absoluta que eu tenho muita honra aí de ter trabalhado com artistas tão importantes, né? Mas Ter vocês são dirigido, artistas produzido. importantes. E da carreira dos Golden Boys Pois também, é, é claro, pois né? é. Agora, essa ideia dos Golden Boys, ela surgiu como em casa? Vocês iam cantar... A vida inteira vocês ficavam imitando os The Platters, o Trio Iraquitã? A gente brincava de calouros. O papai é que era Apresentava. encarregado do gongo. Não, ele era encarregado do de gongo. gongar. Aí ele, só para irritar, mesmo que a gente estivesse cantando direitinho, ele... Bang! A gente ficava, ia lá chorar e tudo. Até que um dia nós fomos num programa de calouros e não fomos gongados, não. Nós tiramos uma nota 5. Que é a E nota a gente máxima. queria comprar um violão, né? Teve um dinheirinho, compramos um violão para poder ensaiar. Nós ganhamos e um fazer prêmio o acumulado. programa do Hélio Hélio Ricardo Ricardo. na Rádio Mauá. Então, era um programa de rádio. E aí vocês começaram... Porque naquela época você começava a frequentar
se apresentando nos programas mas da Calor. o Hélio Ricardo, na semana seguinte, já nos convidou, já nos colocou na programação dia, né, profissional, né? Ou seja, o programa era aos sábados, do sábado seguinte, nós já entramos como profissionais No casting no da programa, emissora, no ganhando, casting, já exatamente. ganhando. A gente ganhava, a gente lanchava, sacou? Aquelas coisas, não né? devia ser lá Eu ganhando. tenho uma no começo sempre é curiosidade. difícil. Quem era o responsável pelas coreografias? Ouviu vocês? Alguém! Quem que inventou isso? A gente inventa essas coisas porque tem esse detalhe também. Uma coisa que muita gente não sabe, nós éramos menores de idade e não poderíamos, porém, conseguimos, graças ao prestígio do Walter Pinto, do maestro Vicente Paiva, autorização para participar do teatro de revista. Cara, vocês participaram de teatro de revista? Praça Tiradentes. Aquelas crianças. Teatro Pois Recreio, é. que eu acho que foi No meio- terrível. Como é que derruba um teatro daquele? Não podia No derrubar meio das aquilo, não. vedetes de biquíni, tudo? Não, aí é que tá, não podia, sabia? Ah. Não podia porque a gente era criança, aí não podia ficar lá juntos Que delas, idade não. vocês tinham, Só no Renato? palco. Eu tinha 14 anos de idade. Lembrando, né, que eu faço parte dos Golden Boys só há 2 anos. Recentemente. Lembrando que, Só 20 originalmente, né, era formado pelo Valdir Anunciação, que nós considerávamos como primo, e pelo Roberto. Né, os dois já nos irmão. deixaram. E Que era mais velho que vocês? Roberto era mais velho. Roberto era mais velho, exatamente. Então, os dois já nos deixaram e, como a família é grande, eles me convidaram, Ronaldo e Roberto, Renato. Ronaldo, Renato, Roberto, Renato, Ronaldo. Mário. Mário é o mais Mário. novinho, ele não conta. Roberto, Ronaldo e eu. E você? Exatamente. Então, o Roberto era fantástico, né? Quando as pessoas perguntam, você está substituindo o Roberto? Eu falei, não, o Roberto é insubstituível, né? Com a sua irreverência nos palcos. Durante 59 anos, ele alegrou esse Brasil inteiro com toda a sua criatividade, com toda a sua alegria nos palcos. Vocês... Roberto era o mais velho e era o mais irreverente. E vocês conseguiram ficar unidos. Ficamos. Houve um período que o Renato precisou de se dedicar mais à produção. E aí a gente estava numa turnê no Nordeste, o Renato preocupado, lembra, Renato? Preocupado com o que tinha que fazer de trabalho, de produção, de não sei o quê. E aí o Renato falou assim, não aguento não, eu vou embora. Aí deixou o Roberto, eu e o Valdir lá no Nordeste fazendo a turnê, e ele veio embora para o Rio de Janeiro. Aí vocês por ficaram causa do muito zangados compromisso com ele. de estúdio, né? Ele pirou, ficou doido. Olha aí. E ele veio assim mesmo, vocês tiveram que... Virou Golden Boys, trio Golden Boys. Daquela ocasião. Mas dava para segurar, porque vocês agora estão segurando também. É verdade, é verdade. Né? E quais são as músicas de vocês? Qual foi eu fiquei com muita curiosidade, porque eu não conheço, que é a primeira música que vocês gravaram, que é O Meu Romance com Laura. É. Eu queria ouvir um pedacinho. Dá para ser, Bruno? Você sabe? É dó. Laura, 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 Laura diz que sou homem sincero e eu escutando deixo falar. Diz que como eu, homem não há. E eu escutando deixo falar. Meu beijo me pede bis, nunca fiz o que eu não quis. Laura é a mulher que sempre pedi. Que maravilha. Ainda lembramos mais ou menos. hein? Direitinho, hein? Faz tempo essa. Não, e essa não pertence nem ao repertório do Mário, ele sabe decor. Exatamente, pois é. Mas como sempre, Porque antes vocês mesmo sabem de participar tudo, oficialmente com os Golden Boys, eu já fazia algumas substituições quando eles não podiam ir, um deles não podia ir. Você. Então, eu aprendi tudo, né? Não, a gente Emprestado. sempre explora o mais novo. E nós ensaiávamos em casa, né? Então ele ouvia tudo. Quem é que fazia os arranjos? Quem é que dividia as vozes? Quem é que fazia isso? Era o Roberto? Não, todos nós mesmo. É porque na escola era tão bom, tinha diversos segmentos profissionais que, se quisessem, poderiam prosseguir os alunos, né? Isso. E nós estudávamos música, canto orfeônico e tocávamos na banda. Quer dizer, nós estávamos Dentro cercados do de universo música musical dentro no da escola colégio. industrial. De manhã era oficina,
macacão, sujava e tal. Aí, depois do almoço, eram as matérias do segundo... Não, ali do final do primeiro grau, né? Hoje em dia. Tá. Então, a gente, por exemplo, estudava música, né? Canto e música também, porque tocávamos na banda do colégio, né? Quer dizer, vocês foram tendo uma formação musical séria, quase sem sentir, né? Porque é coisa de segundo grau, vocês foram indo... Tem uma boa formação, então. Mas, no modo geral, as vocalizações elas são bastante intuitivas também, sabe? A gente, de repente, vem muita uma coisa, ideia aqui, a gente aprendia de ouvido, tinha uma relativa facilidade, né, Renato, para decorar as coisas. Muitas vezes a gente cantava em inglês, mas não sabia... O que estavam dizendo. Não, sabia, mas não cada palavra, traduzir. Vocês não falavam. Sabe? É engraçado que depois vocês foram fazer uma carreira internacional e aí você acabou falando mais inglês que muito inglês, é isso? Não, na verdade, eu sempre gostei, sempre fui, assim, eu gosto de desafios, entendeu? Então, embora naquela época nós estávamos também, eu, Evinha e Regina, com a carreira em plena atividade, eu sempre gostava de procurar alguma coisa nova para fazer. E comecei a estudar inglês e acabei me formando em inglês, né? E fui diretor de um curso muito conhecido no Brasil inteiro. Que curso? Pode falar. Foi o curso CCAA. Né? Caramba, imagina, que bacana. Eu fui franqueado do CCAA e até hoje ainda dou aula também. Você ainda dá aula de inglês, Exato. E não larga a aula. O nome, isso é importante também, o nome Golden Boys, que no início era... eu sempre quis saber. Era Trio Estrela, né, no tempo do colégio. Não, né? Aí depois, presta atenção. Não tinha nem nome, né, em princípio. Trio Estrela. Deixa ele falar, porque ele não suporta ser... Família é assim, né? Bom, pera um instantinho só, calma aí. Ele está falando. Ele diz que eu simplifico tudo, eu acho que tem que ser. Não, conta você Trio depois. Estrela começou, eu não estava ainda. Tá. Aí faltava uma quarta voz, eles disseram, Renato, vem. Eu falei, não. Ele falou, vem sim, me obrigaram a entrar. Muito bom Aí isso. depois Isso do é só programa, inglês. depois Claro. do programa do Hélio Ricardo, ele que deu o nome no grupo. Na época era moda, né, botar nome assim estrangeiro e tal, e botou The Golden Boys, tinha o artigo Mas na é frente. muito Aí, bom aos o poucos, nós nome. fomos O tirando, nome é ficou só muito Golden bom. Boys. Porque Eu queria saber da relação com os fãs, com as fãs, que eu imagino naquela época vocês saíram na rua, elas queriam rasgar vocês, né? Tipo de fã que hoje em dia não encontra mais. Como é que era? Vocês já foram muito rasgados na década de 70, 60? Bom, a gente não tinha, digamos assim, essas fãs que chegavam assim a rasgar, entendeu? não era, vocês não eram de o qualquer Calvi. De qualquer maneira, a gente esperava a hora estratégica para sair, entendeu? A gente tinha cuidados assim que... E também muitos artistas, hoje em dia não sei, mas naquela época até gostavam, né, de ser rasgados, porque aí dava imprensa, não sei o quê. Dá a sensação que a E fama era isso. A né? gente era um pouco mais recatado, né? Sabe? Vocês eram a imagem dos Golden Boys mesmo, eram rapazes bem comportados. Menino de ouro. Eram Senão meninos... o papai botava de castigo. Qualquer Botava coisa. mesmo? Botava, olhando para a parede. Olha só, tá, aquela, por exemplo, aí quando isso daí é tudo em 1958 por aí. Eu vou dar um pulo no tempo. Quando a Beth Carvalho ganhou o festival com Andança, vocês estavam no palco, vocês cantaram também Andança? Foi isso? Renato, não acho que eu conte essa história. Não, conta não. Agora você já falou da outra vez. Espera aí que ele vai contar, Não, você vai deixa saber eu por que contar. você não A gosta. verdade é o seguinte, a Beth Carvalho, naquela ocasião, nós já estávamos na carreira. Já tinham muito sucesso, em 66. A Beth naquela ocasião, era namorada de um dos compositores de Andança, que é o Edmundo Souto. Tá. E ela cantava, assim, em festinhas, assim, mais naquele grupo social, né? Apesar de que ela tinha pretensão de se tornar cantora depois. Então, quando o Edmundo Souto, Paulinho Tapajós e Danilo Caymmi compuseram essa música, nos escolheram para defender no festival, né? E então nós, só que como tinha o contracanto e a Beth era namorada de um dos compositores, eles pediram que ela cantasse conosco. Tá. Se você observar na música, nós é que começamos cantando. Aliás, na verdade até eu, né, Renato? Vem tanta, ele não gosta que eu falo canta, isso. Renato, faz favor para mim, é tão Vem bonito. tanta areia, andei da lua cheia, eu sei.
uma saudade imensa. Aí depois que a Beth vem, pagando em verso, eu venho, né? Então, a gente dividiu assim, mas... E a gente fazia a participação desde o fim da introdução até o final, né? E aquela, me leva, amor, amor. Quem fazia isso era a Beth Carvalho e o Valdir do Golden Boys, entendeu? Então, essa história muita gente não sabe. E o Porque Renato, a história ele ficou pensa gravada que como... eu falo isso por represália. Eu não, só estou falando a verdade, né? Não, sabe o que muita é, gente Renato? É não bom sabe. contar? É isso. Porque, na verdade, a verdade não pode fazer mal a ninguém, porque a verdade é essa mesma. Também acho. E ninguém vai duvidar de vocês. E anos depois eu fui ser produtor do disco Foi ser produtor da Beth? Eu fiz 3 discos dela. Já Pagode saudosa, de Beth. mesa. Aí não me lembro de todas. tudo bem. Nós E participávamos tudo bem. dos vocais. Não, sempre foi tudo bem. Isso aí, olha que é bolado com isso aí. Não, eu não sou bolado, não. Não. Mas é porque vocês já eram muito conhecidos nesse momento, não é isso? Já éramos razoavelmente conhecidos. Mais conhecidos do que a Beth Carvalho, que Não, depois ela simplesmente... estava começando. Ó, eu não estou falando isso contra nada, até seria um desrespeito à memória da Beth, né? Claro. Mas eu estou só falando como a coisa realmente Não, é. e depois agora todo mundo vai lá no YouTube conferir ver o de vídeo. novo o prêmio. Vocês brigam muito? Não, o Renato que era ranzinza. Como é ainda hoje, tá vendo? Mas depois ficava tudo certo. E aí, Tem Renato? jeito. Brigavam muito? Não, nós estamos juntos até hoje, né? Ninguém se Ninguém arrebentou. briga tão As pesado. discussões normais. E o né? Ronaldo Os debates, faz era o parte, né? defensor, né? Porque quando havia uma briguinha, o Ronaldo tomava as dores, né? E ia lá defender todo mundo, entendeu? Ele era defensor de quem, Ronaldo? De todo mundo, da família que, por acaso, tivesse um envolvimento, uma briguinha, Ele alguma defendia coisa o assim. Renato? Não, ele não sempre defende o Renato defendia. nunca. O Renato não precisava de defesa. Renato Eu me se lembro na defende. Gávea, a gente estava viajando no tempo, né? É. O Renato tinha uma pontaria para tirar pedra. Ele não deixava você chegar perto, entendeu? Se você viesse, ele se sentia ameaçado, ele pegava uma pedra e pum, e acertava. entendeu? Resolvia rápido o problema. Então ele nunca precisou muito de proteção, não. O Roberto, que com temperamento muito dócil, muito contemporizador e tal, corria mais risco de ser agredido, por exemplo, com algum garoto, sei lá. E eu usava a estratégia, né? Você observava mais. Eu nunca gostei muito de brigar, mas eu acabei brigando algumas vezes, mas só como não tinha mais nenhuma alternativa, sabe? Inclusive, se o cara fosse grande, aí eu dava nele antes que ele me desse, né? Porque se eu desse um socão nele, ele poderia desistir, né? Desanimar. Mas se ele me desse socão, eu podia até morrer, né? Então eu sempre tomava iniciativa. Esperto. Quando eu via que não tinha jeito, tentava contemporizar. Mas se não tivesse jeito, aí eu atacava primeiro, entendeu? Porque aí... Vocês eram muito autoritários com as meninas? Não. Não. Elas queriam sempre andar com a gente. A gente fala, não, vocês são meninas, né? Não é conveniente e tal. Mas, às vezes nós éramos obrigados. A carregar. Não, leva a sua irmã. Leva a sua irmã é uma frase que a gente conhece muito. Leva a sua irmã. Eu não quero levar, ela é muito chata. Leva a sua irmã assim mesmo. Então tá, a gente vai conversar mais um pouquinho na volta do intervalo. A gente vai para o intervalo rapidinho. 2 minutos. Vamos então passar a palavra para Bruno Barros, que está lá no telão. Oi, Bruno. Estamos aqui, Vera Barroso, olha nós aqui. Rafael, obrigado por ter vindo aqui ao Sem Censura. Você é especialista em trânsito, né? Correto. Fala no microfone, por gentileza. E a gente vai falar sobre o Maio Amarelo, que é uma campanha criada pela ONU para conscientizar sobre os acidentes no trânsito. É muito importante isso, né, Rafael? Muito importante, que acidente mata muito, né? Uma questão de epidemia até nacional. A Organização Mundial de Saúde cita acidente de trânsito como epidemia.
A gente preparou uns slides aqui que a gente vai mostrar na nossa tela e o primeiro fala de uma coisa que deu muito certo em algumas cidades, que é a Operação Lei Seca. A gente vê aqui que antes da Lei Seca, 64% dos entrevistados admitiram combinar álcool com direção. Essa combinação é completamente errada, né? Não combina. Álcool, direção, nem pensar. E essa operação não foi em todos os estados que ela deu certo, né? Sobretudo as que eu conheço o estado do Rio de Janeiro por morar aqui. No estado do Rio deu muito certo, eu sou jovem, eu vejo que os jovens hoje já adquiriram uma cultura de não pegar o carro para dirigir enquanto vai beber, sair para uma festa. Sim, graças a Deus por isso. Inclusive, os jovens hoje em dia têm optado por aplicativos, né? Aplicativos têm sido uma grande opção para os jovens. Com esses aplicativos, eles deixam o carro em casa. Ao fazerem uso de bebida alcoólica, eles optam, né, pelo uso do aplicativo. Então, tem sido realmente uma redução de acidentes por conta desses aplicativos muito grande. Não, é uma escolha que não tem preço. Às vezes você fala, eu vou sair de casa, mas vou gastar com táxi ou com Uber, mas a sua vida pode custar muito mais caro que isso. Sim, Bom, a vida em primeiro lugar. A gente tem mais um slide aqui, também falando que após a Lei Seca, as mortes em acidentes de trânsito diminuíram 17%, o número é muito alto, né? É muito importante esse endurecimento da lei, endurecimento da fiscalização, porque percebemos que, à medida que a fiscalização ela aumenta em determinado lugar, em determinado setor, conforme a fiscalização aumenta, diminui consideravelmente o número de acidentes, o número de mortes no trânsito. É muito importante. A gente tem mais um slide. Vamos ver. Aí, jovens de até 24 anos são os que mais trocaram carro por aplicativo. Você concorda? Concordo. 75% dos jovens nessa faixa etária optaram por trocar, deixar o carro e sim usar aplicativos. Mais alguma? Tem mais um slide, eu acho que é o último. 49% dos moradores de centros urbanos do país optam por usar esse serviço para irem a festas, casamentos e comemorações. A gente estava falando justamente sobre isso, né? O jovem, hoje em dia, você acha que a Lei Seca tem total importância nessa característica nova dos jovens? Sim, os jovens têm se conscientizado cada vez mais. Os jovens, nessa faixa etária, eles têm entendido, através das campanhas educativas, campanha através do observatório, através do governo, eles têm entendido, associado isso, que realmente essa combinação ela é fatal. Trânsito não combina com bebida. Então, tem optado realmente em deixar o carro em casa e sim fazer uso de aplicativo. Mas ainda assim, como eu disse, em alguns estados, no estado do Rio, é muito comum a gente ver esse tipo de comportamento. Os jovens não saem mais de carro, até porque tem blitz da Lei Seca em todas as esquinas, praticamente. Sábado, domingo, você anda 1 quilômetro, você vê uma. Se bem que tem aqueles caras que burlam também pelo aplicativo não, pelo Twitter, né? Infelizmente. Mas ainda assim, no Rio tem tanta que mesmo com o Twitter você acaba caindo em uma. Sim. A gente tem mais um slide aqui, é o último. Olha aí, 68%, isso é muito interessante, 68% dos brasileiros deixaram de beber e dirigir e optaram por aplicativos de transporte. Quer comentar esse número? Sim, 68% dos brasileiros. E é um dado interessante, o Rio de Janeiro ele ficou um pouco acima da média. O Rio de Janeiro ficou com 77% dos usuários, né? 77%, então ficou bem acima. São Paulo ficou com 81%. E isso graças ao que comentamos anteriormente, né? Conscientização, educação de trânsito, alguns estudos voltados especificamente para essa área. Vamos sentar lá, voltar lá para a gente continuar o nosso papo. E hoje, eu acho, uma coisa que eu acho importante também a gente falar, que é, além do trânsito, do carro e tudo mais, a gente tem uma nova função aí, que são os patinetes, né? A gente tem que ficar de olho nisso, tem que ter regulamentação, porque tem um monte de gente aí se acidentando e pode custar a vida também, né? Sim, é interessante essa regulamentação, porque, como foi dito, inclusive, na abertura do programa, tudo é uma questão de comportamento. Então, o nosso comportamento ao trânsito ele precisa ser adequado às regras de segurança também. Patinete, assim como o exemplo, né, da bicicleta, que, inclusive, por exemplo, nós recomendamos o uso do capacete. Então, há aquela cultura, né, comportamental. Não, mas você acha que o capacete vai adiantar no caso do patinete? Não, o capacete é apenas um exemplo. A questão mesmo é comportamental. O tipo de queda também não é uma queda como de motocicleta que o usuário vai
voar longe, Sim, né? sim. Vai ser uma queda que você vai ser muito próximo, machucar os membros, perna, Porém, braço. existem estudos que uma simples queda, ao bater com a cabeça no chão, algumas pessoas vêm a óbito, né? Então, A deputada não importante. quebrou 3 Sim, dentes sim, da sim. frente, quer dizer, sim. é machucar muito, né? É, mas o capacete, Mas- nesse caso dela, não adiantaria para nada, Sim, né? porque o capacete não é É, o fechado à capacete frente, né? só de... Sim, mas é um exemplo, né, de dano que uma queda simples pode Não, causar. o capacete protegeria, sim. Protegeria dela cair e não machucar o dente, sim. Se você tem um capacete, você pode... Isso acaba te protegendo Aqui, por a parte causa da frente daquilo. fechada. Ah, se for tiver com a você queixeira, tá assim. com... Aquilo Mas acaba não te somente isso, como protegendo. também o comportamento, né? Saber que está no trânsito, saber que o trânsito não é como eu estivesse na minha casa, no meu quintal de casa. O trânsito é uma questão de comportamento. Então, assim, a questão do patinete ela precisa ser realmente muito bem trabalhada perante a sociedade para que não se tenha esse comportamento que nós presenciamos, infelizmente, em algumas pessoas, usando de forma desordenada. Ô, Rafael, estava escrito aqui que as razões... Um acidente de trânsito acontece por imperícia, Imprudência. por imprudência e por Negligência. desatenção. Quer dizer, precisa de 3 coisas. Esse caso que vocês estavam vendo das bebidas é pior do que tudo isso. Mas a pessoa não saber dirigir, a pessoa não estar atenta ao que está fazendo e a pessoa ser incompetente, basta isso para provocar acidente. Todo mundo aqui tem carro? Menos eu. Há 20 anos que eu não tenho carro. Por alguma razão de Tirei o segurança, carro. Renato? Não sei, de repente. Eu acho que por esse conjunto de coisas aí, entendeu? Sabe, eu via tanta coisa errada, começando por flanelinha. Eu falei, ou eu vou matar um flanelinha, ou ele vai me matar, entendeu? Aí você preferiu se livrar não ter disso. mais carro. Mas esse comportamento dele tem sido identificado em alguns jovens hoje. Alguns Você jovens abandonar a preferem direção. abandonar e usar realmente aplicativos, usar realmente Não, transporte sobretudo nas alternativo. cidades grandes Sim. como Rio, São Paulo, Brasília, que tem metrô. Hoje em Sim. dia, com metrô, você não precisa de carro. Esse é o grande desafio, Mas o número de investimento. né? pessoas que estão tirando carteira de motorista não está diminuindo. As pessoas Não. continuam tirando carteira de motorista. Elas podem não saber dirigir. Eu estava vendo que um dos cursos que você tem ele tem 700 cursos. Que isso, nem tanto. Tá bom, 550. Ele fez psicanálise, ele tem cursos incríveis. Eu vi até que você é motorista de ônibus. Já fui, motorista de ônibus rodoviário, muitos anos. Você dirigiu Sim, durante anos? Sim. Quer dizer, uma pessoa assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o motorista de ônibus é a pessoa mais poderosa que tem no Rio de Janeiro. Ele tem um poder O muito tamanho grande. daquele veículo. Ele é muito poderoso, né? Ele tem que ser muito bem formado. E É. a gente vê, por exemplo, nessa sexta-feira, o rapaz que dirigiu o ônibus, ele era tão bem formado que fundamental. ele impediu que várias pessoas... Né? Conta a história. Através de uma manobra, através de uma atenção, porque o trânsito você tem que estar atento, né? A atenção ela é um dos fatores primordiais para o motorista, inclusive grandes fatores de causa de acidente, né? A falta de atenção. Então, pela falta de atenção, muitos acidentes acontecem. E nesse caso, ele estava perfeitamente atento. Atento ao trânsito como um todo, não somente atento a uma questão específica, ele estava atento ao trânsito como um todo. Quando ele percebeu a situação, a ocorrência, ele desabando tudo, estava né? desabando, Estava estava desabando. acústico, Rafael Imediatamente, Mascarenhas. quando ele percebeu, ele inclinou um pouco o ônibus, colocou a mão para fora, impedindo que outros veículos passassem ao do lado dele, ou seja, ele pensou em todo mundo. Pensou em Ele todo mundo. se pôs assim, ele vedou a passagem, ou seja, os carros não foram e evitou muito acidente. Quer dizer, essa história de você prestar atenção não é só no que você está fazendo, Não. é em todo o resto. Você fez um dos seus cursos, você dá aula de direção defensiva. Sim. Você acha que todo mundo deveria cursar um pouco a direção Com defensiva? certeza. Deveria ser fator primordial, fator indispensável. Todo motorista deveria... Porque os cursos de CFC, onde eu também já fui diretor, CFC, os cursos de O que é autoescola... CFC? Curso de formação de condutor, autoescola, tá. né? Autoescola. As autoescolas. As autoescolas, elas têm uma formação muito básica. É. Então, o condutor ele sai dali com uma formação muito básica para que ele esteja enfrentando os desafios de um trânsito como nós conhecemos hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro.
Então, se faz muito necessário que ele invista nessa formação, né, pessoal dele, porque ele está investindo neles, está investindo em vidas, né? A direção defensiva, como já foi provado e foi dito aqui, nesse relato que falamos há pouco, e não foi uma questão de direção defensiva, ele sim consegue evitar acidente, que essa é a proposta da direção defensiva, dirigir de modo a evitar acidente. Eu estava Prevenção vendo. antes de tudo. A né? prevenção antes de tudo. O mais importante, realmente, porque o trânsito do Rio de Janeiro ele é bem caótico Sim. e formado por pessoas que, muitas vezes, não estão preparadas para enfrentar esse caos. Né? Exatamente. Está falando dos motoristas? Estou falando dos motoristas em geral no Rio de Janeiro. As ruas do Rio de Janeiro são. Você está falando às de vezes, nós aqui. É, Não, é é verdade, de todos a gente nós. tem tô que falando, dizer exato. nós. Eu não dirijo. Eu não dirijo já há muitos anos. Lá em Mas casa, quem dirige é a Dona Maria. Ela Quem que é a dirige. Dona Maria? Minha esposa. Ela chama Maria? Não, Maria Isabel, Belinha. Ela que dirige. E tem um cuidado, ela é muito atenciosa e tal. Mas a gente olha em volta e vê como é que as pessoas são mal educadas no trânsito em geral, no Rio de Janeiro. Não, e isso é muito importante também, porque às vezes você toma todos os cuidados do mundo, você não dirige alcoolizado, você respeita a sinalização, você não cede a velocidade mais do que a via permite, mas aí você tem uma pessoa que às vezes cruza um varal vermelho e aí você está ali no momento errado, na hora errada e acaba sendo vítima de um acidente, sendo que você foi muito prudente. Então é muito importante pensar na conscientização de todo mundo. Mas, Não em adianta princípio, se você faz as coisas certas, você, em princípio, está um pouco protegido. Um pouco mais protegido, sem Sim, dúvida. a questão da direção defensiva é para evitar exatamente isso que você falou. Uma pessoa que tem uma consciência de direção defensiva, ele tem um pouco mais de chance de que alguém que não esteja dirigindo defensivamente. Isso. Porque ele pensa nos erros dos outros também. A direção defensiva é você se projetar, é você pensar antecipadamente no que pode acontecer. Antes de acontecer, eu já faço uma projeção. Isso pode acontecer. Quer dizer, é fundamental a gente falar, então, que as pessoas continuam fazendo o que fazem, nós fazemos, quer dizer, eu não faço mais porque eu não dirijo, mas eu me ponho nesse lugar, pessoas que ficam vendo celular durante a direção do carro. E isso é uma complicação, porque a gente fica falando muito mal do álcool, mas as pessoas estão com um hábito muito negativo de consulta aqui rapidinho e continua dirigindo, e isso dá uma desatenção real. Absurda. Isso tem aumentado muito o número de acidentes de trânsito. Inclusive, a sensação é semelhante à da embriaguez, porque você perde totalmente a sua atenção, a sua concentração ao trânsito. É uma sensação semelhante à da embriaguez. Ele equivale, né? Equivale, inclusive aumentou a penalidade. Infração gravíssima. A falar ao celular, fazer uso de celular ao volante. Em relação a cadeiras de rodas, eu estava vendo, tem uma campanha esse ano que fez em São Paulo, eu não sei se você deve saber disso, melhor do que eu, que eles puseram várias cadeiras de roda em vagas de carros normais. Porque, como vocês sabem, existem vagas reservadas para idosos, para deficientes, e que são sempre ocupadas por não idosos, por não deficientes, que dizem, não, fiquei 5 minutinhos, eu vou ali e já volto. Então, eles puseram cadeiras de rodas em vagas normais, com bilhetinhos desse tipo. Eu já volto, é só um minutinho, espera só um pouquinho, eu estou indo ali e vou voltar. Para as pessoas terem noção do que representa esse tipo de atitude no trânsito em relação às vagas reservadas. Esse tipo de atitude ele está ligado realmente ao comportamento, como estava falando anteriormente, das pessoas, em não se preocupar com o direito do outro, não se preocupar com o outro. E o trânsito, eu preciso me preocupar com o outro. A questão do trânsito é essa, é me colocar no lugar do outro. Quando eu não me coloco no lugar do outro, infelizmente, essas ocorrências acabam acontecendo em outras diversas. É verdade que se você tiver numa velocidade até R$ 80 quilômetros, você pode não morrer num caso de batida e que a partir de R$ 80 ou de 80 quilômetros, você se bater, você corre sério risco de morte? A questão da velocidade ela vai estar ligada e associada ao tipo da via, né? Se aquela via, por exemplo, for uma via de 100 km e estiver a 80 km por hora, lógico que a possibilidade dele, utilizando as técnicas de direção defensiva, executar uma frenagem com segurança é muito grande. Uma via de 100, eles estão no 80 km por hora, e assim sucessivamente. Então, a questão realmente é o motorista entender que ele precisa estar dentro da velocidade permitida para a via. E estudos mostram que o excesso de velocidade tem sido uma grande causa de acidente de trânsito no Brasil e no mundo. E quando está aquela plaquinha horrorosa de máximo de 40?
que Os você... radares, né? É. Os radares são equipamentos importantes, né? Através de estudos técnicos, né? É importante que se diga isso. Houve uma polêmica de se tirar radares de alguns lugares, mas o radar ele tem a sua importância, desde que feito através de estudos técnicos que comprovem a necessidade daquele radar para aquela via especificamente. O radar, por conta da redução de velocidade em estudos técnicos, tem reduzido muito os acidentes. Maravilha. Obrigada, Rafael. Nada, dona. A gente, então, vai fazer um intervalo novamente. Eu só queria dizer para vocês que o show dos Golden Boys é quarta-feira, no Imperator, e às 4h. Depois a gente vai continuar conversando mais um pouquinho com eles. 2 minutinhos. Voltamos, então, com Sem Censura ao vivo. Vamos lá, Bruno Barros, o que temos? Olha aí, chegou a hora de saber o que vocês aí em casa estão achando do programa. Olha, eu acho que hoje teve bastante mensagem para os Golden Boys. Duvidam? Vamos ver aí. Jane Maria, meu coração. Sônia Faria, muito bom rever os Golden Boys. Eu acho que é só para os Golden Boys. Maria de Lourdes Andrade, Golden Boys, música que se eterniza. Conteúdo, harmonia, qualidade, tudo de ótimo. Valeu, Maria, pela mensagem. Edileuza Machado, boa tarde a todos do Sem Censura. Muito bom ver os Golden Boys. Que saudades, tempo bom. Parabéns para todos. E Edileuza do Tanque aqui em Jacarepaguá. Valeu, Edileuza. Marlete Monteiro, eles estão lindos, eu estou encantada, muita emoção em vê-los. Eu tenho 65 anos e vivi minha adolescência ouvindo e dançando ao som dos Golden Boys. A gente está gostando muito e você que está em casa, continua assistindo a gente, porque depois desse bloco a gente vai ter ainda o bloco do Facebook com mais interação. Participa aí nas redes sociais usando a hashtag Sem Censura. Vera Barroso. Maravilha, Bruno. Eu fiquei pensando o seguinte, vocês repararam, né? Nenhum homem escreveu. Só as mulheres escrevem. Não porque não existam fãs homens do Golden Boys, mas que as mulheres, elas fazem essas coisas e os homens só riem, né? Tipo... Nos shows, realmente, a plateia... A maioria? 80% a 90% de mulheres mesmo. E vamos agradecer nessa galera que mandou tanta mensagem. Que legal isso, né, pra gente? É muito legal. Vocês continuam fazendo Tá muito bombando. sucesso. Bomba. Vamos lá conversar, então, um pouquinho com o Marcos Veras a respeito desse cinema, desse Festival de Cinema Platino, que é um nome lindo, e que é no México, né? Esse ano foi no México. Na verdade... ele não é sempre. Não, ele é itinerante. Esse festival começou em 2014 no Panamá e ele é produzido pela Herreda, que é uma entidade espanhola, e pela FIPCA, que reúne todos os produtores de audiovisual e cinema da América Latina. É um festival dedicado aos filmes de língua portuguesa e espanhola, né? Então, tem Portugal, tem Brasil e tem toda a Espanha e toda a Latinoamérica. É muito legal porque ele reúne esses profissionais. Mais importante do que a premiação em si é que saem coproduções desse festival. E a gente conhece filmes e artistas e diretores que, no Brasil, poucas vezes a gente tem a oportunidade de ver, né? Esse ano, o grande vencedor foi, como seria de se esperar, o Roma, do Alfonso Cuarón, que levou 5 prêmios: melhor filme, melhor roteiro, melhor diretor, melhor direção de som e melhor fotografia. E aí começaram a aparecer as surpresas. Primeiro, a melhor atriz, a Ana Brum, é de um filme paraguaio chamado As Herdeiras, filme belíssimo. Passou aqui. Passou aqui, um filme belíssimo e que foi feito com coprodução brasileira também. Uma coisa que eu percebi lá é a paixão que todos os cineastas têm pelo cinema brasileiro. Todos querem filmar aqui. O Ciro Guerra, da Colômbia, o Marcelo Martinez, que é esse diretor paraguaio, o Álvaro Brechner, que é o diretor da Noite de 12 Anos, todos eles falam do cinema brasileiro com muito amor e com muito carinho. E eu percebo que a gente vive um pouco de costas para a Latinoamérica. A gente não percebe muito o que está acontecendo ao nosso redor. Preferimos, muitas vezes, o Oscar, o Festival de Cannes, o Festival de Veneza, quando nós temos ao nosso redor toda uma produção cinematográfica maravilhosa. Os nossos irmãos argentinos. Mas olha só, o brasileiro gosta muito dos filmes argentinos. Dos filmes argentinos. Eles têm uma proximidade com a gente muito grande, é verdade. Por quê?
por causa dos roteiros, que são maravilhosos. É verdade. Né? O que eles... O legal do cinema argentino é que não é aqueles filmes de ação, que Não, o roteiro é muito o bom. roteiro é muito Às vezes é uma cena simples que acontece com qualquer pessoa e você fala assim, nossa. Tem um grande roteirista brasileiro, o Aldemir Leuzinger, que diz que ele acha que os roteiros argentinos são tão bons porque lá existem centenas de livrarias e as pessoas leem mais, estão mais habilitadas a escrever roteiros do que em outros lugares. Marcos, deixa eu te pedir licença, Pois eu não não. sei, eu avisei vocês, mas a gente tem um pronunciamento que vem lá de Brasília e eu vou ter que interromper 5 minutinhos, pode ser? Pode ser. Então tá, então vamos a Brasília?
Enfim, estamos de volta de Brasília para o Rio de Janeiro. Marcos, você estava falando sobre a importância do cinema brasileiro em relação aos nossos colegas ibero-americanos. Eu pude perceber lá no México, né, a profunda paixão que todos eles nutriam pelo nosso cinema, conheciam os diretores, conheciam os filmes, conheciam os atores. Esse ano, a participação brasileira ficou por conta do filme do Cacá Diegues, O Grande Circo Místico, que concorria ao melhor edição de som e à melhor música original. Não levou nenhum prêmio, mas isso não é o que importa. O que importa é a presença de outros artistas brasileiros lá. A Mariana Ximenes apresentou um dos prêmios ao lado, assim como esteve lá também uma cantora maravilhosa, brasileira de 20 anos, a Malia, veio da Cidade de Deus. Falamos dela hoje. Exatamente. A gente quer que ela venha no Sem Pois Censura. ela esteve lá participando num número musical com mais 4 cantores, um espanhol, uma dominicana. Eles cantavam Bela Tchau, que é uma música tema do seriado A Casa das Flores, que está fazendo muito sucesso na Netflix. Maravilhoso. Né? Enfim, o mais importante é essa reunião e essa comunhão de ideias, essa troca de ideias, porque para esse cinema latino-americano é muito importante que o Brasil esteja presente, seja através do dinheiro mesmo, né, do aporte financeiro, ou do aporte técnico, porque a gente tem uma técnica maravilhosa e técnicos maravilhosos que podem ajudar o cinema latino-americano a crescer cada vez mais. Maravilha. Eu acho que, infelizmente, a gente acabou encurtando o programa demais. Marcos, você vai ter que voltar aqui para contar o resto todo do festival. Combinado, quando vocês quiserem. Mas Maravilha. tem o Facebook também. A gente temos continua mais um 15 pouquinho minutos, a gente ainda pode conversar um pouquinho. Deixa eu, então, perguntar para vocês. A gente vai ficar mais 15 minutos conversando no Facebook, daqui a pouco a gente acaba o programa. O que vocês pensaram em que música para terminar? Poderia ser mais um dos grandes sucessos dos Golden Boys, que foi Pensando Nela. Maravilha. Você gostou de fazer parte do Trio Esperança? Vamos lá que eu vou andando com vocês. Claro, com toda certeza, né? Isso, nós começamos a nossa carreira 3 anos depois dos Golden Boys, né? Empolgados pelo sucesso que eles já estavam começando a fazer e tudo naquela época. Juntou eu, a Regina e a Evinha e fizemos o Trio Esperança, que foi um nome dado pelo radialista José Messias. Eu não posso pedir para vocês cantarem o Passo do Elefantinho, né? Vai ficar muito mal. Então, eu fico com uma música de vocês mesmo, que vai ser muito bom. A gente volta, então, amanhã, 5 horas da tarde? 5 da tarde. A gente fica no Facebook mais um pouquinho. Golden Boys para terminar, por favor, quando vocês quiserem. Fria chuva fina e ela esperar condução pra ir embora, mas sem encontrar um problema de aparente e fácil solução. Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração. Toda vez que chove, eu me lembro da garota, quase sonho, que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta o coração. Eu a encontrei e logo me apaixonei. A semana inteira nela muito eu pensei. Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim. Vivo só pensando nela e nem ligo pra mim. Maravilha, pega o microfone e volta para cá, para a gente poder continuar conversando mais um pouquinho. Bruno, ainda tem mais comentários? Temos comentários aí, Daniel, dos telespectadores? Volta, Renato. Olha aí, tem, hein? Ah, não, esse já tá velho. Esse já foi. estava. Tem Roselma Rosa da Costa. Ela fala as palavras-chave do trânsito, educação e respeito ao próximo. Concorda? Fala no microfone. Concordo plenamente. Muito feliz das palavras. Exatamente isso que precisamos no trânsito, né? Respeito ao próximo. Se não tem isso, não dá para sair de casa, pegar seu carro. Não, porque o próximo, né, é a vida, né? Inclusive o tema do Maio Amarelo no trânsito, o sentido é a vida.
né? Tem uma discussão, eu lembro na época que eu fazia autoescola, falava-se muito nisso, porque o Brasil é um país onde a parte teórica na autoescola e tudo mais é muito pequena e a parte é o contrário, não, isso. Prática. A parte prática é o contrário. Você acha que isso, em outros países, por exemplo, os nossos irmãos argentinos, a parte prática é muito maior do que a parte teórica. Isso tem alguma diferença na hora da educação do trânsito, na hora de sair nas ruas? Os motoristas aprendem mais na prática? Nós temos 45 aulas teóricas, por exemplo, contra 25 da prática hoje em dia, né? O ideal seria que pudesse aumentar um pouco mais as duas questões, né? E que as aulas teóricas fossem realmente efetivas. Porque muitas vezes, assim, são 45 aulas teóricas, mas elas não são aulas efetivas. Às vezes são vídeos que não têm muita relação com o tema. E que eu falo por experiência, eu fiz há pouco tempo, então eu imagino que esteja assim ainda, pelo menos na autoescola onde eu fiz. Os vídeos repetiam, assim, eu vi o mesmo vídeo Engraçado, eu umas tive que 15 refazer, né? vezes. Porque por causa da idade você refaz, você escolhe ou refazer a prova teórica ou fazer o curso. Sim. E aí eu resolvi dar uma, vou aprender de novo. Eu adorei refazer o curso e aprendi muito, fui ótima. Foi Mas não muito agradável repetia refazer. muito, não se sentia muito Não, repetido. nada. Ah, então sua autoescola foi muito boa. Depende foi muito bom. realmente, de escola para escola. Infelizmente, existem alguns profissionais, infelizmente, que por conta de diversos fatores, eles optam por isso. Deixa aqui o aluno aqui sentado aqui e vai passando os vídeos aí que não tem nenhuma relação com o tema, ganha aquele tempo, ganha entre aspas, né? Na verdade, o aluno fica prejudicado nesse sentido. Quando ele vai para a prática, ele sente essa deficiência. Ele vê que realmente falta alguma coisa. A teoria associada à prática bem trabalhado realmente é o Dá que certo. precisa acontecer. Ó, a gente tem mais uma mensagem aí, a última. Pode rodar, Yara? Cadê? Não era? Creio. Acho que não. Um minutinho. Vai rodar. Tá difícil, hein? Tá difícil. Tá rodando difícil. Olha lá. Não, é a mesma mensagem. É. As palavras-chave no trânsito. Aí ela tá é a Milton Andrade, estou matando a saudade, essa família maravilhosa. Eu fui motorista de ônibus, eles viajaram muito comigo, linha 282 Cascadura Praça. Ah, não, calma, eu estou entendendo. A Milton disse que vocês viajaram com ele. Vocês lembram disso? Linha 282 Cascadura Praça 15. Você lembra dessa linha? Você lembra, Renato? Cascadura, Praça 15. Mesmo, né? Cascadura, Praça 15. Acho que tinha, Lembra, sim. Renato? Tinha para Praça Tiradentes também, tinha vários, né? É porque vocês eram muito conhecidos. Talvez vocês não lembrem, mas ele não esqueceu. Porque vocês viviam sempre juntos. Porque na medida que vocês trabalhavam juntos, vocês estavam sempre em grupo. Eram os 4, né? Éramos 4, né? E também não era só de ônibus que a gente andava, não. De trem também, trem da Central. No tempo da escola, então. Era direto, né? Direto. Boa. Ô Vera, eu vi no Facebook do Marcos, eu dei uma stalkeada, que teve Chino Darim, que Chino Darim é o ator mais né? bombado do momento. Assim, todo mundo quer ter verdade. um selfie com o Chino Darim. Até você fez, a patroa pediu um A patroa selfie. pediu. Falei, olha, ela falou, se você não voltar com o selfie com o Chino Darim, tu vai dormir com o cachorro uma semana. E aí né? fez. Ele é um personagem muito interessante, é um jovem ainda, ele é filho do Ricardo Darim, que já é um astro, né, do cinema argentino. E ele fez Ele é muito bom ator. Muito bom. Ele fez um filme que está em cartaz aqui no Rio, chamado O Anjo, que é imperdível, imperdível. Não só por ele, mas pelo ator principal, que é o Lorenzo Ferro, que é um menino de 17 anos que nunca tinha feito nada, era só um modelo. Dessas pessoas que têm esse poder quase animal para ser um ator, não precisa de escola. Talvez precise um pouco, mas ele já nasceu assim, colocaram ele na frente da câmera e ele deu um show. O filme chama O Anjo, El Ángel. É muito bom, não é pouco bom não, é muito bom. E o Tino faz uma dupla com ele maravilhosa, uma história baseada numa história real, né? Onde esse garoto é um serial killer, é um assassino em série. Ele hoje é a maior estrela, assim, depois do pai, obviamente, mas o pai já é um galã maduro. Ele dos jovens, ele é... Para uma outra faixa, né? Porque o pai comanda o espetáculo ainda, né? Mas para uma faixa mais jovem,
o Tino tá emergindo e está fazendo filmes cada vez mais importantes, né? Ele adoraria filmar aqui no Brasil, deu uma entrevista para a gente e tal, adoraria filmar aqui no Brasil. Ele estava agora nesse filme, A Noite dos 12 Anos, Noite de 12 Anos, Conta lá a do história Álvaro do Brecht. Pepe Mujica, né? Tem um pouco da história do Pepe Mujica, não é só a história dele, não. Ele também fazia um dos prisioneiros, estava muito bem. E é dessas pessoas também que talvez em casa, vendo o pai trabalhar, vendo o pai ensaiar, né? Porque dá-se um duro danado para ser ator. A gente, às vezes, pensa que ser ator, você chega ali na frente, decorou o papel. Decorar o papel, amigos, é só o começo da brincadeira. Vem o seu envolvimento pessoal e, às vezes, é muito doloroso você ser um personagem. Às vezes, não é fácil, não. Você tem que passar, você tem que ter uma empatia com aquela figura, às vezes, detestando aquela figura quando você vai fazer um vilão, por exemplo, né? Mas o Tino está indo muito bem. Eu acho que ele rapidamente vai se transformar na nova estrela do cinema argentino e provavelmente vai exportar isso para a Espanha, para a Europa, para o Brasil. Ricardo Darín deve estar Maravilha, felicíssimo. com certeza. Vamos repetir a data do show de vocês. Eu soube que vocês sempre, todo ano, vocês estão no Imperator. Na verdade, esse projeto, né, que acabou, tem 4 anos, e nós participamos exatamente do primeiro Quartas Brasileiras, né? E agora... Tem toda semana? Não, é uma vez por mês, parece, não é isso? Não? É uma vez por mês. E nós participamos, então, do primeiro, né? O primeiro. Acho que vai haver uma reestruturação agora, a partir de agora, e nós, então, fomos convidados a fazer mais uma vez. O Imperator era uma casa estão muito comemorando o 4º ano do projeto. Né? É verdade. E esse DVD que vocês vão gravar durante o show? Exatamente. Nós vamos estar gravando um DVD. O nosso sobrinho, o Bruno, né? Filho do Mário. Filho do Mário. Ele que está à frente, está dirigindo, está fazendo de tudo lá. E a gente, então, vai gravar esse DVD. Vocês, em geral, vocês se apresentam só com o Bruno ou tem mais uma banda maior? Não. A gente durante muito tempo, tocamos com uma banda, pelo menos um quarteto, né? Onde os nossos filhos que tocam, sabia? Bateria é o Diego, que é filho do Renato. No baixo é o meu filho, que é o Pedro Moraes. No violão, num dos violões, o Bruno. Filho do Mário. Na guitarra... O Beto Filho, que é filho do Roberto Correia. O Beto quer Filho. dizer, essa banda vem tocando com a gente há algum tempo. Aí no né? Imperator ainda tem... Eu vou falar. Aí esse ano todo da comemoração dos 60 anos, nós resolvemos inverter tudo. Cantar só com 2 violões. Um é o Bruno e o outro o Beto Filho, que é filho do Roberto. Né? Só que nesse show... Aí começou assim, não, mas vamos botar uma bateria, traz o Diego de volta, né, o meu filho, né? Aí, bom, mas 2 violões, uma bateria, não, então bota o baixo também. Aí veio o Pedro. E o meu outro filho também, que é guitarrista, os dois, o baterista e esse meu outro filho, o Rodrigo, que vai tocar com a gente lá também, eles dois eram de um grupo chamado Abelhudos. 2 garotinhos, uma menina que cantaram no festival, no festival, né? Bom, conclusão. A banda virou um quinteto da família. E aí vocês vão fazer o DVD com esse show. Vocês tocam todos os sucessos, porque é impossível não tocar e cantar todos os sucessos que vocês já não aguentam mais também, né? Mas tem repertório novo, hein, Ronaldo? Não, a música nova a gente até tem. Só que o nosso público quer ouvir aquelas músicas que estiveram em evidência durante esses anos de carreira, né? Então, a gente, às vezes, troca uma música aqui Quantas ou ali. músicas, em princípio, num show vocês apresentam? Mais de 20? A gente usa uma artimanha do pot-pourri, né? Entendeu? Então, tem 3 pot-pourris, né? Pelo menos 3 pot-pourris. Um tem 6 músicas, outro tem 7 músicas, né?
E o outro, não sei quantas tem, mas foi Bom, muito enfim, também. deve ter por aí também. E E aí vocês mais- conseguem pôr o quê? Quase umas 30 músicas. Mais até, né? mais do que mais isso. até, né? Não, 1h20, no total 1h30. dá mais ou menos 1h30, isso, mais por ou aí, menos, 1h20, show. 1h30 de show. E aí, é verdade, vocês não puseram música nova nenhuma, gente. Tem tanta música que vocês poderiam pôr. Não, porque quando não é música que a gente tenha gravado, é porque tem um texto, né? Tem um roteiro onde a gente fala sobre as nossas A história, né? atividades, as produções do Renato, as composições do Renato, e um apelo que a gente faz para que as pessoas nominem os compositores, que conheçam os compositores, né? Porque Tem fala, valor, aquela né? música da Xuxa, doce, 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 a vida é um doce, vida é E essa música é do Renato Essa também? música não é da Xuxa. Essa música é de autoria do meu irmão, Renato Correia. Olha aí, Essa garota é Claro que papo eu tenho parceiros, Vai né? papo cada- firme, do que o Roberto Carlos ah. gravou, também Renato Correia, né? Essa garota é papo firme. Esse é o mal papo da firme. internet. É papo internet. firme. Essa música é do Renato também. Na internet você Renato, procura você os tá rico autores e com não tanta música encontra. boa, assim? Ele Não, riu pra não mim, tô, não tá não. Na internet você procura os autores e não encontra. É sempre assim. Essa música é do Roberto Carlos, essa música é da Xuxa, essa música Exatamente. Mas não atribui era ao assim cantor sempre, não foi a autoria assim, da não. música. Mas Não, olha, as rádios, teve uma época que as rádios, inclusive, falavam o nome dos autores. É, Que, aliás, agora eu não não fiz falam. essas músicas sozinhos, é porque são vários, né? Aliás, o Guarabira me mandou mensagem aqui, é que eu não vi ainda. Casaco Marrom sou eu, o Guarabira e o Danilo Caymmi, entendeu? Ninguém tá Anjo, gostando de você ficar só de autor único aqui, Anjo, a né? música é minha, do meu parceiro, o Dalto, do Cuida Bem de Mim. E Cláudio Rabelo, e assim vai, né? Porque nem sempre dá tempo de falar o nome de todo mundo. Mas no show, né, como o Ronaldo falou, a gente fala sobre isso, de falar o nome dos autores, entendeu? eu anuncio a música. Essa música é do Mário, essa música é do Renato, essa música é do Roberto. E aí eles falam, né? Sou eu com fulano e fulano, fulano. Aí nós damos nomes, mencionamos, valorizar, né? né? Todos os parceiros. Dá para saber quem é que fez mais sucesso? Se foram vocês, se foi o trio ou se foi a Evinha? Quando vocês se reúnem, vocês ficam dizendo, eu tive 4 discos de ouro. Não, eu tive 5. Sabe como é que nós resolvemos isso? Ah. Fizemos um show, os três juntos. Maravilha, Golden Boys, né? Evinha e Três Esperança. Golderança. Se chama Tem DVD Golderança. gravado e Golderança. tudo. E aí ficou muito bom. Eu queria muito ter visto É bom, esse é show. emocionante. É emocionante, né? Porque nesse show a gente não só canta as Ele músicas fica de pulando, sucesso, né? Porque ele fica de um para o outro, né? não só as músicas de sucesso, mas também fala um pouquinho sobre a personalidade de cada um. Né? Que embora sejamos 7, Tem né, texto e temos, tudo, viu? Tem texto. personalidades diferentes, bastante diferentes, e a gente conta isso tudo no show também. E tem o DVD desse show, não tem? Tem sim. Tem um DVD. Maravilha. Podemos terminar? Podemos terminar. Então Muita tá bom. pena. Vamos voltar amanhã, Bruno? Amanhã a gente volta às 5 da tarde aí. Fica de olho na gente. Maravilha. Então, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Ótimo, eles vão voltar.